Pois é, pessoal, eu vou citar o segundo vídeo sobre esse rabino que eu citei no vídeo anterior. Como é um assunto muito longo, questões de religião você não consegue explicar com 3 ou 4 palavras, não deu para colocar o segundo assunto no primeiro vídeo. Esse pastor, este rabino, na verdade, que ensina judaísmo, cabala, ele tem um canal muito conceituado no YouTube, tem mais de 1 milhão de seguidores e ele fala, segundo ele, só ele sabe a verdade, ou as pessoas da religião dele sabem a verdade porque sabem ler hebraico e porque a Bíblia em hebraico é original. Em primeiro lugar, não tem um original da Bíblia, é cópia da cópia da cópia. Inclusive, antes do desterro da Babilônia, os próprios judeus ou israelitas, eles prezavam muito mais o culto do que o texto, né? As pesquisas arqueológicas e até de judeus que moravam fora de Israel mostram isso. Depois do desterro da Babilônia, com medo de perder a cultura, foi que eles começaram a dar mais valor aos papiros, aos escritos e foram fazendo anotações no Talmud, foram fazendo anotações à mão, o que os rabinos achavam do que era da cultura deles. Mas eu falei no primeiro vídeo que ele se pronunciou num vídeo querendo insinuar que Israel é o povo de Deus protegido por Deus nessa guerra aí onde Benjamin Netanyahu covardemente está matando crianças, idosos e tudo mais, e contra, segundo eles, o Irã e a Palestina, que seriam Gog e Magog. A interpretação que ele dá, como se Deus estivesse atrás, servindo de escudo para quem está cometendo genocídio. Ah, mas e o ataque? Israel só está se defendendo. Isso é mentira. Israel não está se defendendo, ele está destruindo toda a faixa de Gaza e não começou com o ataque do final do ano passado do Hamas, não. Há 70 anos que Israel massacra os palestinos. Tinha cento e poucos sequestrados. Só prisioneiro um dia desse tinha mais de 3.000 palestinos. Qualquer coisa a polícia de Israel prende com qualquer argumento. A maioridade para os palestinos é menor do que para os israelitas. E é porque se diz um país, como se diz, democrático, né? Qualquer coisa eles prendem. A gente já viu quem matou mais ao longo da história, se foi Israel ou se foi os palestinos. E sempre com aquele argumento falso de que se Israel baixar as armas, é destruído pelos vizinhos. E são eles que estão destruindo os vizinhos ao longo do tempo, invadindo territórios, montando assentamentos e agindo covardemente e de forma desumana. E aí dizendo ele que foi a mão de Deus que parou o ataque do Irã. Como se Deus não tivesse mais coisa para fazer. E todo o argumento desses rabinos que pregam cabala e que são povo de Deus é que eles são um povo próspero porque fazem cabala, porque fazem guimátrica, porque são prósperos porque conhecem a palavra. Mas não dizem que os Estados Unidos, Grã-Bretanha e outros países mandam bilhões por ano para Israel, que sem esses bilhões eles não seriam nada. Essa renda per capita que eles dizem que é fantástica, toda a tecnologia, se não fosse o apoio financeiro dos Estados Unidos, eles não seriam nada. Então, não é por causa de Deus, é por causa do conluio político que eles têm com os americanos e com os britânicos, com os franceses e com a União Europeia que o apoia. Mas o segundo assunto do vídeo, primeiro eu falei que ele questionava no vídeo se o Lula estaria do lado de Deus ou não, porque tem uma foto no vídeo dele de capa, o Lula apertando a mão do presidente que morreu recentemente do Irã. Ele querendo dizer que o Irã é Gog e Magog junto com a Palestina e que eles é que são o povo de Deus e que o Lula estaria contra Deus por estar criticando o massacre que os judeus estão promovendo sobre os palestinos indefesos. Como Lula falou, um exército poderoso com a ajuda de armas e dinheiro dos Estados Unidos contra os palestinos, mulheres e crianças correndo que nem barata numa caixa de papelão e eles bombardeando, destruindo tudo, arrasando tudo sem a menor piedade. Mas o segundo assunto, que não deu abordar no primeiro vídeo, ele fez um vídeo sobre tragédias no Brasil e citando a tragédia no Rio Grande do Sul, inclusive dizendo que o Brasil pode sofrer mais tragédias, que essas tragédias, falou até no livro de Jó, que como Jó sofreu
com a mão de Satanás, mas que Satanás fez aquilo por ordem de Deus, que só Deus faz aquilo. Então ele querendo dizer que do Rio Grande do Sul também foi um castigo permitido por Deus, porque é um povo que está no caminho errado. Mais uma vez insinuando que eles são um povo de Deus e que estão no caminho certo. Agora, Deus iria perder o tempo dele de castigar o Rio Grande do Sul por causa de religiões ocultistas ou qualquer coisa que nele quis insinuar, mas ignora o bombardeio diário há meses que Israel está fazendo, matando crianças, pessoas deficientes, pessoas em hospital, destruindo hospital, bombardeando a casa de pessoas. As imagens são chocantes, tirando criancinhas de debaixo de escombros, com bombas. E eles não é que nem erra, que nem o Benjamin Netanyahu disse que foi um erro essa semana, porque matou várias pessoas no assentamento palestino, não. Eles não estão matando de propósito. Porque o exército é altamente treinado, com muita tecnologia, inclusive eles se gabam dessa tecnologia e estão destruindo prédios de forma desnecessária, que vai ser bilhões ou trilhões para poder reconstruir aquilo tudo ali, porque eles querem arrasar a terra inteira para depois tomarem conta. Essa é a vontade do gabinete do Benjamin Netanyahu. Não é se defender, é vingança, é ganância, é querendo tomar a terra. Aliás, a história do judaísmo é sempre essa. Desde que massacraram os cananeus, camponeses, tudo que eles achavam por à frente, dizendo que era um pacto divino. Aí se você falar, é antissemitismo, sendo que ele falar dos persas e comparar Gog e Magog não é islamofobia. Agora, se falar da crueldade dos judeus, aí é antissemitismo. Se falar da crueldade deles, é antissemitismo, mas eles falarem dos palestinos e comparar Gog e Magog, aí não é. Sendo que eles são irmãos. Todo aquele povo ali são irmãos da mesma linhagem de Abraão, de Ismael e de Isaac. Tudo ali é um povo só, inclusive são semitas também. E eles não aceitam Jesus justamente porque eles queriam, eles até hoje ainda falam no Messias que estaria vindo, porque eles querem um Messias poderoso, porque os judeus é que teve o primeiro homem, é que teve o homem mais sábio, é que teve o homem mais forte, é que teve o rei mais poderoso. É a teologia da dominação que nem vários historiadores estão falando hoje em dia. E é por isso que a extrema-direita nos Estados Unidos, lá em Israel mesmo, e aqui no Brasil se identifica com ela, os evangélicos, que inclusive confundem judaísmo com cristianismo, porque ambos têm a mesma raiz, mas não são da mesma origem. Inclusive o judaísmo não quer conta com o cristianismo. Tem judeu cristão que já se converteu, que aceita Jesus, que prega as duas coisas, mas o judaísmo radical, aquele que apoia o gabinete do Benjamin Netanyahu, não quer conta com o cristianismo, não aceita Jesus e não acha que ele seja Messias. Porque Messias era um carpinteiro, era um homem do povo e era uma pessoa que não representava o poder da espada, um grande rei que viesse colocar Israel acima de todas as nações, que nem ele sempre sonhava. As falsas profecias diziam que um dia viria um Messias para dominar toda a terra e ele ser o povo, a luz do mundo, ou seja, está acima de todo mundo. Então, veja se isso tem cabimento. E por isso, mais uma vez, eu falo de novo. A cabala sempre pegada como a base, que passa o conhecimento. A escola de Moisés. Quem lê a Bíblia original em hebraico, como se tivesse um original, não fosse cópias de cópias de cópias, ninguém sabe nem qual foi a primeira linguagem que foi escrita, a Torá, nem quantas partes foi que Moisés escreveu. Mas eles contam até o número de letra para dizer que foi ditado por Deus, tem um número de letra. Quando você vê numa cópia em grego, a contagem é totalmente diferente, não bate nada com aquela contagem que eles fazem. Mas eles tentam sempre esse migué da gemátria. Pega uma palavra, luz, dá um número tal. Pega outra palavra que dá o mesmo número, eles querem comparar uma palavra com a outra. E falam de quem pratica adivinhação, sendo que a gemátria também tenta adivinhar a energia das coisas. Somando 2 versículos do Êxodo, foi que eles chegaram a 72 nomes. Adivinhação, não foi passada uma lista que caiu do céu, um pergaminho com o nome de 72 forças do nome de Deus, não. Eles pegaram rabinos ali, uma letra de frente, outra letra de trás, num versículo, e foram traduzindo 72 nomes. E depois falam da adivinhação dos outros. Ou seja,
contradição. Assim como o cristianismo é contraditório, o judaísmo também é muito